sobre como todos nós unidos podemos reduzir, né, o dano às vidas dos brasileiros. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, né? O presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a demissão do ministro Mandetta, nós estamos aqui no parlamento desde o início, William, discutindo temas com toda a seriedade do mundo, com toda a equipe do governo. Mentira! O Paulo Guedes não tem contato mais com o Rodrigo Maia, ele é o dono da pauta. A gente pede, apela para ele. A parte dele, da minha parte não. Parece que a intenção é outra por parte do senhor Rodrigo Maia, tá? Que ele está conduzindo o Brasil para o caos. Que eu quero que a gente possa ter uma situação no Brasil diferente que passa os Estados Unidos hoje, que passa a Espanha, que passa a França. Pelo parlamento, com uma emenda constitucional, e nós vamos continuar trabalhando, né? Quando a gente fala que os estados e municípios vão ter uma queda abrupta das suas receitas. Bolsonaro pague as contas de governos que alegam que por causa da quarentena não estão arrecadando. Ué, mas os governadores não sabiam que esse, o Zé Maria lembrou ontem, que esse é o preço a pagar? É muito fácil, eu decreto a quarentena, eu isento meio mundo de pagar imposto, eu dou dinheiro para não sei o quê, e aí o governo federal paga. Não tem cabimento. O Jair Bolsonaro alega que não tem dinheiro para isso, aí ele é visto como um homem insensível, que só pensa na economia, visto por eles. Mas o que nós queremos e estamos fazendo desde o início é garantir uma estrutura para que estados e municípios, junto com o setor privado também, possam salvar vidas. Todo cuidado, né? Porque é um momento muito delicado. O presidente não vai ter de mim ataques. Ele pode atacar, ele joga pedra e o parlamento vai jogar flores para o governo federal. É mesmo, é? É mesmo, é? Eles fizeram tudo diferente e encheram aquilo ali de espertezas para resolver problemas financeiros criados há muito tempo. E aí fica todo mundo, essa turma do Supremo e os deputados que apoiam, e são muitos, o Rodrigo Maia e os senadores que apoiam o Alcolumbre, todos eles trabalhando contra o governo. Uma hora o Bolsonaro, repito, ia cansar com essa história aí. O povo brasileiro está preocupado hoje. Perdemos o ministro Mandetta. Pode abraçar? Inclusive, conversando com um técnico do governo, sim. Perguntei a ele, amigo, não vou dizer o nome, né? Você já fez a conta de qual é a diferença da distribuição do dinheiro por ICMS pela renda per capita, como você hoje defendeu? Ele não sabia. Ele perguntou qual é a diferença. A diferença é uma só. Vocês prejudicam São Paulo. Vocês prejudicam um pouco o sul do Brasil e prejudicam São Paulo. Entendeu? Eu não sou de São Paulo, eu não sou paulista, mas o que o povo de São Paulo tem a ver com a briga do presidente com o governador João Dória? O que o povo do Rio Grande do Sul, que também é prejudicado com essa mudança de regra, tem a ver com a briga do governador de São Paulo ou do Rio de Janeiro com o presidente da República? Presta atenção na sacanagem do Maia. Renata Barreto, a sua visão sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que Rodrigo Maia está levando o Brasil para o caos. Bom, ele pode levar para o caos mesmo se o plano Mansueto, que foi completamente desconfigurado, for exatamente aprovado dessa maneira. Então, assim, eu prefiro verdades grosseiras do que mentiras fofas. Então, o presidente Jair Bolsonaro falou coisas que estão absolutamente corretas em relação ao Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia veio responder ontem, eu vi a entrevista exclusiva aqui à CNN, e ele foi perguntado 3 vezes pelo William Vac a respeito desse plano que foi desconfigurado, e ele desconversou. Em nenhum momento, por exemplo, ele falou que esses estados não têm obrigação nenhuma de contrapartida de responsabilidade fiscal, e não falou nenhuma vez que esse é praticamente um cheque em branco, porque esse ICMS e esse ISS que tem que ser colocado para os estados, essa perda de arrecadação, não tem um valor definido, é um valor que pode ser imenso, e esse impacto é de 70
ou 80 bilhões, sendo que a gente já está num momento de absoluta incerteza, com um déficit próximo ou maior do que 500 bilhões. Ainda é uma ideia, né, projetada pelo Mansueto de Almeida. Ou seja, ele pode sim enfiar o governo num caos econômico, e ele não falou sobre as contrapartidas que não vão ser dadas, ele falou coisas absurdas anteriormente, ele ataca também direto o presidente, ataca o governo, e ele, por exemplo, ele fala muito de estamos unidos e queremos o bem do Brasil. Eu não vejo alguém que quer o bem do Brasil votar esse tipo de coisa e apoiar, dizendo que foi uma boa medida, uma medida de auxílio aos estados e aos municípios, que sim é importante, mas sem nenhuma contrapartida. Uma pessoa que negou-se a votar o fundo eleitoral para a distribuição disso na saúde. Tem um vídeo lá na rede social do deputado Marcel Van Hatten, e que sempre faz esse jogo. E o mais importante de tudo, ele fala que ele está aberto ao diálogo, ele fala que ele quer trabalhar em conjunto, mas nos bastidores o que acontece é justamente o contrário. Então se critica muito o presidente por falar uma coisa e fazer outra, mas o Maia faz a mesma coisa. Qualquer repórter que estiver em Brasília e quiser conversar com a equipe ministerial do Paulo Guedes, em vários níveis, vai perceber que já há muito tempo o Maia se recusa, inclusive, a receber essas pessoas, a conversar com essas pessoas, a trabalhar com o Ministério da Economia. E ele fez uma declaração, acho que hoje de manhã ou ontem à noite, dizendo que o Paulo Guedes não é sério e que ele estaria divulgando fake news sobre a questão do Plano Mansueto, que é um absurdo, dizendo que o governo não gostaria de dar auxílio aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo pelas disputas políticas do presidente com os governadores desses estados, sendo que os números passados pelo Ministério têm lá as suas contribuições para cada um dos estados. Então, assim, o Rodrigo Maia, ele está em atrito, em rota de colisão com o presidente, não é de hoje, mas eu não gosto dessa ideia de mentiras fofas, de que ele aparenta uma coisa e é outra completamente diferente. Zé Maria Trindade, seu comentário. Pois é, olha, Silvio, o presidente Jair Bolsonaro tem razão em se preocupar. Há no Congresso Nacional uma articulação envolvendo o Centrão e conta com o apoio do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda, de fazer um cerco político no governo Bolsonaro. Do outro lado da Praça dos Três Poderes é evidente também um cerco jurídico, né? O presidente, por exemplo, já decidiu, já entendeu que é preciso flexibilizar, né? Volto a dizer, tomar cuidados especiais, uso de máscara, contenção, distanciamento social e outras medidas de segurança, álcool gel, lavar as mãos, uma campanha de postura e tal, mas nunca essa paralisação sem sentido que está acontecendo e não está dando resultados. Resultados só negativos para a economia, e volto a dizer que o Data Zé Maria está indicando. As pessoas têm mais medo do desemprego e da quebra das suas empresas do que exatamente desse terrível coronavírus que realmente ameaça, e não é de brincadeira, mas a vida tem que seguir. Então o presidente tem essa decisão, sabe que não pode ir adiante, porque existe esse cerco político e esse cerco jurídico. Mas as coisas evoluem, novos horizontes estão aparecendo. Sobre essa história no Congresso Nacional, depois da aprovação da ajuda aos estados, de forma diferente do que quer a equipe econômica, por 400 votos a 70, quer dizer, o presidente Bolsonaro só teria ali 70 dos 513 votos, aí o Palácio do Planalto indicou: o presidente, tem alguma coisa estranha. E na investigação dá exatamente nessa tentativa aí de tomar o poder, ou através deste parlamentarismo branco, ou através mesmo de uma mudança. Só que esbarraram no Hamilton Mourão. Se o vice-presidente Hamilton Mourão não continuasse fiel à Constituição e também ao próprio presidente Jair Bolsonaro, aí os assanhadinhos do Congresso Nacional se animariam, mas não chegaram a esse ponto. É preciso passar primeiro por cima do vice-presidente Hamilton Mourão. Parodianos, eu vou deixar aqui para vocês um versículo, está em Salmos 38, versículo 12. Os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam um dia planejando traição. Peço a Deus que Deus venha abençoar o nosso presidente e a nossa nação. Parodianos, eu sempre deixo no final do vídeo um versículo para você. Por quê?
porque essa é a parte mais especial do vídeo, pois tudo isso aí é vaidade, tudo vai passar. E no final de tudo, você vai ter que encarar a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Então foque na palavra do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ok? Então compartilhe à vontade, dá o like, comente e não se esqueça, parodiano. Você que está chegando agora, se inscreva no canal. Fui, até o próximo vídeo. Só porque o olho na hora de